na parte de domingo, um hebreu em Atenas. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, os versos 1 até o verso 16. Atos capítulo 17, vamos ver então o verso 1 até o verso 16. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo tinha por costume ir aos sábados à igreja. Queridos, Jesus Cristo tinha por costume, conforme diz em Lucas capítulo 4, verso 15 e 16, de ir à igreja todos os sábados. Os discípulos de Jesus tinham por costume guardar também o sábado, um dos 10 mandamentos. E assim era com Paulo. E ele todos os sábados estava numa sinagoga. E quando ele chegou numa cidade que não tinha sinagoga, ele foi para a beira de um rio, exatamente como explica aqui em Atos capítulo 16, versos 12 em diante, explica que na cidade de Filipos não existia sinagoga, mas no sábado Paulo foi para a beira de um rio procurando um lugar próprio, quieto, para orar. Foi ali que ele pregou para Lídia, a vendedora de púrpura de Tiatira, e ela foi convertida a Jesus. Paulo tinha por costume descansar no santo dia, o 4º mandamento. Ele obedecia o 4º mandamento. Portanto, diz aqui em Atos 17, verso 3, que na sinagoga por 3 sábados ele apresentou o evangelho para judeus. E o verso 3 diz, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, ou seja, aqueles que não eram convertidos a Jesus, judeus que estavam dispostos a matar Paulo, assim como mataram Jesus, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Queridos, naquele tempo existia dentro da igreja judaica pessoas que eram usadas por Satanás. Elas foram usadas por Satanás para condenarem e crucificarem Jesus, para perseguirem os apóstolos. Eles, em nome de Deus, eles matavam. E o verso 6 diz, e não os achando, porque Paulo e Silas não estavam na casa de Jason, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Novamente, em Bereia, eles foram à sinagoga dos judeus, obviamente no dia de sábado. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os berianos são aqueles que não ficam somente com o que ouvem. Os berianos são aqueles que buscam comparar tudo o que ouvem com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos que comparar com a Bíblia tudo o que ouvimos, tudo o que assistimos. Queridos, sejamos berianos, fazendo da Bíblia a nossa única regra de fé e prática. Verso 12 diz, de sorte que creram muitos deles. Muitos foram convertidos na Bereia, muitos deles, diz aqui, e também mulheres gregas das classes nobres
e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Judeus que se diziam povo de Deus, eles perseguiam, eles matavam, e eles foram a Bereia também. No mesmo instante, diz o verso 14, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito de Paulo se comovia, ele sentia compaixão daqueles que estavam envolvidos na idolatria por ignorância. Atenas estava cheia de ídolos. Conhecendo a história do seu próprio povo e a sua propensão à idolatria, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou na cidade de Atenas. Paulo teve compaixão dos atenienses que morreriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Nossas cidades hoje estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que aqueles que Paulo viu. E, infelizmente, muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado ao Espírito Santo e ele reagiu. Diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o Evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem também salvos com todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o Evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos, adoradores de ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Portanto, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos. Paulo sabia que não poderia se aproximar e pregar para os atenienses da mesma forma que ele se aproximava dos judeus para pregar para os judeus, ou mesmo dos gentios tementes a Deus. Paulo sabia que para pregar para os atenienses precisaria usar uma abordagem inteiramente nova. Nós também, em situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaico-cristã, precisamos de usar abordagens diferentes. Como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires não quer dizer que vá funcionar também em outras cidades do mundo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em cada caso. Cada caso é diferente. O Espírito Santo vai nos usar, nos instruir como agir, o que falar, que método usar, para que possamos levá-las até Jesus. Que tipo de ídolos as pessoas adoram na sua sociedade? Hoje existem ídolos diferentes daqueles dos dias de Paulo, mas a idolatria está tão viva hoje como era naquele tempo, mas de forma disfarçada. Ídolos existem dentro da casa dos ateus, mas ídolos também existem dentro da casa de professos cristãos que levam para dentro de casa ídolos modernos, ídolos que entram no seu lar e nos quartos dos seus filhos através da televisão, através da internet, e nós deveremos abominar todo e qualquer tipo de ídolos, de idolatria. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus chamado na Bíblia de o Deus Pai, que enviou ao seu Filho Jesus Cristo, o Deus Filho, para que se tornasse um de nós, para morrer por nós. Nós adoramos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia!